Você já sentiu aquele vazio incômodo quando alguém que parecia presente simplesmente desaparece emocionalmente? Quando não há gritos, não há discussões, mas há um silêncio tão denso que você sente que algo foi retirado de você? Esse silêncio não é passivo. Ele é uma linguagem arquetípica que a psique feminina domina há milênios e que o inconsciente masculino teme profundamente, porque expõe algo que ele não quer ver, a própria sombra refletida no espelho da ausência. Jung dizia que aquilo que não é conscientizado se manifesta como destino. E quando uma mulher de alto valor escolhe o silêncio como resposta, ela não está apenas se afastando de um comportamento inadequado. Ela está ativando um espelho psíquico implacável que força o homem a encarar o vazio que ele mesmo criou dentro de si. Esse vazio não vem dela, vem da parte dele que nunca foi integrada. Este vídeo não é sobre manipulação, nem sobre jogos de poder, é sobre consciência profunda, sobre como o silêncio pode ser a maior expressão de valor interno e como ele revela a diferença entre quem reage pelo ego ferido e quem age a partir do self integrado. Se você está aqui, é porque algo em você reconhece esse padrão, e esse reconhecimento já é o início da sua transformação. A cultura coletiva ensinou que o silêncio feminino é submissão, que a mulher que não grita, não briga, não confronta, está aceitando. Mas isso é uma ilusão do ego patriarcal que confunde reação com poder. Na verdade, o silêncio consciente é o oposto da submissão. Ele é a recusa de alimentar o drama do ego masculino imaturo, que busca atenção, validação ou conflito como forma de se sentir vivo. Jung chamava isso de inflação do ego. Quando o homem se identifica tanto com a máscara social, com a persona, que perde contato com seu centro interior. Ele passa a existir apenas na reação do outro. E quando essa reação desaparece, ele entra em crise. O silêncio de uma mulher de alto valor não é punição no sentido de vingança, é retirada de energia psíquica. É o ato consciente de não mais emprestar a própria luz para iluminar a sombra não integrada do outro. E isso, para o inconsciente masculino, é devastador, porque expõe algo que ele evitou a vida inteira, a responsabilidade sobre si mesmo. O ego dele esperava o conflito, esperava o drama, esperava a chance de se justificar, de projetar culpa, de continuar no ciclo inconsciente. Mas o silêncio quebra esse ciclo, e nessa quebra, algo profundo começa a emergir. Imagine um rei que governa um reino apenas porque seus súditos reagem a ele. Ele não governa por autoridade interna, mas pela atenção que recebe. Um dia, os súditos simplesmente param de olhar para ele, não se rebelam, não lutam, apenas seguem suas vidas como se ele não existisse. O rei, então, percebe algo aterrorizante. Sem a atenção deles, ele não sente que existe. Esse é o arquétipo do rei ferido, o homem que construiu sua identidade em cima da validação externa, especialmente da validação feminina. Ele precisa da reação dela para se sentir poderoso, amado ou, ao menos, presente. Quando ela retira essa energia, ele não perde apenas a atenção dela. Ele perde a ilusão de quem ele achava que era. E é aqui que a verdadeira punição acontece. Não é ela que o está punindo, é a própria psique dele, que agora não tem mais onde projetar sua sombra. O silêncio feminino funciona como um espelho sem distorções. E nesse espelho, o homem vê não o que ele gostaria de ser, mas o que ele realmente é quando ninguém está olhando. Essa é a metáfora central. O silêncio não fere. Ele revela, e a revelação é o que dói. Psicologicamente, o que acontece é isto. O ego masculino imaturo projeta na mulher a função de mãe psíquica, aquela que o valida, que o acalma, que reage às suas falhas com emoção, dando a ele a sensação de importância. Quando ele age de forma inconsciente, seja com desrespeito, omissão ou traição emocional, o ego dele espera que ela reaja. A reação dela alimenta o ciclo. Ela grita, ele se justifica. Ela chora, ele se sente culpado, mas também poderoso, porque causou algo. Ela o confronta, ele pode contra-atacar, projetar, desviar. Mas quando ela escolhe o silêncio, esse ciclo é interrompido. A projeção dele não encontra onde pousar. Ele não tem contra o que reagir. E aí algo assustador acontece.
ele é forçado a olhar para dentro. A sombra dele, todos os aspectos imaturos, egoístas, não integrados que ele negou, começa a emergir. Ele sente raiva, confusão, desespero. Mas esses sentimentos não vêm dela. Vêm da parte dele que nunca foi vista, nunca foi integrada. O inconsciente está gritando: olhe para mim, eu existo e você me ignorou. A mulher de alto valor sabe disso, mesmo que não use esses termos. Ela sabe que sua ausência emocional não é crueldade. É a única forma de forçar o outro a encontrar a si mesmo, ou a se perder de vez. E essa escolha nunca foi dela. Se você é mulher e já viveu isso, talvez tenha se sentido culpada pelo silêncio. Talvez tenha achado que estava sendo fria, cruel ou manipuladora. Mas algo dentro de você sabia que continuar reagindo seria perder a si mesma. Era uma questão de sobrevivência psíquica. O que você fez não foi punir, foi honrar a sua essência. Foi recusar o papel de salvadora emocional de alguém que não quer se salvar. E isso, embora doloroso, é um ato de amor próprio profundo. Se você é homem e já sentiu esse silêncio vindo de uma mulher, talvez tenha sentido raiva, rejeição, abandono. Mas pergunte-se, o que em você precisava tanto da reação dela? O que você estava evitando sentir? Esse vazio que você sente agora não foi criado por ela. Ele sempre esteve lá. Ela apenas parou de preenchê-lo. E agora você tem duas escolhas: culpá-la por isso ou usar essa dor como portal de autoconhecimento. Jung dizia: a dor é o chamado do inconsciente. Esse silêncio não é o fim, é o convite. O convite para você parar de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. O convite para você integrar a sombra, reconhecer o ego ferido e finalmente se tornar responsável pela sua própria existência emocional. Esse é o verdadeiro valor do silêncio. Ele cura quem está pronto para ver. Vamos falar do ciclo inconsciente que esse padrão revela. Na maioria das relações imaturas, existe um acordo tácito entre duas sombras. Eu projeto em você o que não quero ver em mim, e você reage como se isso fosse real. O homem projeta na mulher a função materna, a validadora, a que deve sempre estar disponível emocionalmente. A mulher, muitas vezes, aceita esse papel porque foi condicionada a acreditar que seu valor vem de ser necessária. Ela cuida, ela reage, ela tenta consertar, e quanto mais ela faz isso, mais ele se acomoda. Ele não precisa crescer, porque ela está ali. Ele não precisa integrar a própria sombra, porque ela a absorve. Esse ciclo pode durar anos, até que algo acontece. Ela desperta. Pode ser uma dor profunda, uma traição, um cansaço da alma, e nesse despertar, ela percebe que não é responsável pela maturidade emocional dele. Ela percebe que ao reagir, ao tentar salvar, ao dar atenção ao comportamento imaturo, ela estava perpetuando o ciclo. E então, ela escolhe o silêncio. Não por orgulho, por consciência. E o homem, acostumado com a dinâmica antiga, entra em crise. Ele tenta provocar, tenta forçar uma reação, mas ela já não está mais no jogo. E é aí que ele se depara com a verdade. Ele nunca amou a mulher real. Ele amava a função que ela exercia. E agora, sem essa função, ele não sabe quem ele é. Aqui está a chave de tudo. A diferença entre agir pelo ego, pela sombra ou pelo self. Quando uma mulher reage ao comportamento imaturo de um homem com gritos, choro ou confronto emocional descontrolado, ela está agindo pelo ego ferido ou pela sombra. A parte dela que também busca validação, que também tem medo de ser abandonada, que também não se sente completa. Mas quando ela escolhe o silêncio consciente, ela está agindo a partir do self, o centro integrado da psique, o ponto de equilíbrio entre luz e sombra, entre amor e limites. O self não precisa provar nada, não precisa vencer, não precisa punir. Ele apenas é. E nessa presença sem reação, ele comunica algo muito mais poderoso do que palavras. Eu me respeito o suficiente para não participar do que me diminui. Do lado masculino, o ego ferido interpreta isso como rejeição. A sombra dele se revolta, projetando culpa. Ela é fria, ela é cruel, ela não me ama.
Mas o self dele, se houver espaço para ele emergir, reconhece a verdade. Ela está me mostrando o que eu não quis ver, e isso é um presente, não uma punição. A individuação, que é o processo de se tornar quem você realmente é, começa quando você para de reagir pela sombra e começa a responder pelo self. E o silêncio de uma mulher de alto valor é muitas vezes o gatilho que força essa diferenciação. Ele pode escolher crescer, ou pode escolher se perder, mas a escolha sempre foi dele. Agora o alerta que precisa ser dito. Nem todo silêncio é consciente. Nem toda ausência é integração. Existe o silêncio do self, que é escolha consciente, limite saudável, autorrespeito. E existe o silêncio da sombra, que é manipulação passiva, punição silenciosa, controle emocional disfarçado de maturidade. Se você está usando o silêncio para fazer o outro sofrer, para provocar culpa, para controlar o comportamento dele por meio da sua ausência, você não está agindo pelo self. Você está agindo pela sombra ferida. E isso não liberta ninguém. Isso apenas cria mais inconsciência. A diferença está na intenção. O silêncio do self não busca mudança no outro. Ele busca paz em si mesmo. Ele diz: eu não vou mais permitir que isso me afete, independente do que você faça. Já o silêncio da sombra diz: eu vou te ignorar até você mudar. Um é libertação, o outro é prisão. Se você é homem e está sentindo esse silêncio, pergunte-se: o que em mim provocou isso? Não para se culpar, mas para se ver. E se você é mulher e está praticando esse silêncio, pergunte-se: eu estou me protegendo ou estou me vingando? Porque a vingança nunca cura. Só a consciência cura. E a consciência exige honestidade brutal consigo mesmo. Então, como sair desse ciclo e caminhar para a individuação? Primeiro passo: reconheça o padrão. Se você é mulher, pergunte-se: quantas vezes eu reagi emocionalmente ao comportamento imaturo de alguém, esperando que minha reação o fizesse mudar? Quantas vezes eu assumi o papel de mãe emocional de um homem adulto? Esse reconhecimento já é metade da cura. Segundo passo: retire a energia conscientemente, não como punição, mas como autocuidado. Você não precisa explicar, não precisa justificar. Apenas pare de alimentar o ciclo. O silêncio não é sobre o outro, é sobre você honrar a si mesma. Terceiro passo: observe suas próprias sombras. Se ao escolher o silêncio, você sente prazer em imaginar o sofrimento dele, isso é sombra. Se você sente paz mesmo que dolorosa, isso é self. A diferença está no que você sente quando está sozinha, sem plateia. Quarto passo: para os homens. Quando você sentir o silêncio de uma mulher, não force reação, não manipule, não suplique. Sente-se com o vazio. Pergunte-se: por que eu preciso tanto da atenção dela? O que em mim está incompleto? Esse vazio é o portal. Quinto passo: para ambos. Busque individuação, não reconciliação forçada. A individuação é o processo de se tornar inteiro. E às vezes, isso significa se afastar de quem não está pronto para caminhar contigo. Não é crueldade, é honra ao próprio caminho. Aquilo que você não conscientiza te domina. E o silêncio de uma mulher de alto valor não é uma arma, é um espelho. Ele reflete o que você não quis ver em si mesmo. Ele revela o vazio que você tentou preencher com a reação dela. E agora você tem uma escolha: fugir dessa revelação e se perder em mais projeções, mais dramas, mais inconsciência, ou usar essa dor como combustível para a sua transformação. A individuação começa quando você para de fugir de si. Quando você para de culpar o outro pelo vazio que só você pode preencher. E quando você entende que a sombra não quer te destruir, ela quer ser vista, integrada, transformada. Não é o outro que te destrói, é o inconsciente que você ignora. E esse vazio que você sente agora, ele não é o fim, é o chamado. O chamado para você voltar para casa, para dentro de si, para o único lugar onde a verdadeira cura pode acontecer. Este é o caminho do autoconhecimento profundo. Este é o caminho da consciência que liberta. E se algo neste vídeo tocou você, não foi acaso. Foi a sua alma reconhecendo uma verdade que ela sempre soube.
Bem-vindo ao chamado interior. Aqui, não culpamos, integramos, não fugimos, transformamos. E a jornada mais importante da sua vida começa agora. A jornada de volta para você mesmo.